Alguns filmes falam muito mais através do silêncio, através da tensão, da atmosfera, do lugar onde aqueles personagens estão, através dos olhares, do peso nos ombros, ou até no background da história desses personagens que o filme não mostra, mas dá pra gente sentir a partir das atitudes que eles têm, que botam a gente para pensar. Isso acontece aqui em The Power of the Dog, ou Ataque dos Cães, o novo filme da Netflix, que vai dividir muito as opiniões, que é um filme que ao mesmo tempo é simples demais e também é bastante complexo. E hoje a gente vai falar sobre ele aqui. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje para a gente falar sobre Ataque dos Cães, o filme que está sendo bastante comentado aí por todo mundo. Pessoas falando que odiaram, que o filme não era nada daquilo que estava esperando, e outras pessoas que gostaram bastante por conta do que tá... Sabe o que eu costumo dizer? Esse é aquele tipo de filme que dá para você resumir o que acontece nele em 4 ou 5 linhas. A questão é que entre essas 4 e 5 linhas tem muita coisa para refletir, tem muita história de personagem e tem muito reflexo, apesar da história ter acontecido há 100 anos, que reflete nos dias atuais também. Por isso que eu acho que o filme é brabo, o filme é um filmão, tá? Se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá para mais novidades sobre cinema, séries de TV, sobre o canal também, seja membro do Refúgio Cult, caso, claro, você possa, você queira, que ajuda muito o canal. E outra coisa que ajuda também é você deixando o seu like, que é rápido, fácil e ajuda a divulgar os vídeos por aí. I guess he hit the bottle pretty hard. É o seguinte, esse filme aqui, o The Power of the Dog, que é o título original, é uma adaptação de um livro lançado em 1967 com o mesmo nome do autor Thomas Savage. Já tentaram, na história de Hollywood, na história do cinema, adaptar essa história do Thomas Savage, acho que umas 4, 5 vezes pelo menos, mas sempre dava alguma coisa errada. E finalmente conseguiram fazer isso com um filme na Netflix que estão falando que vai fazer o Rapa aí nas premiações. Será? Primeiro vamos dar uma resumidona na história, né? Você tem os dois irmãos, o Phil e o George. O Phil, o cara é um brucutu, é aquele clássico, né, do Velho Oeste. Lembrando, a história acontece em 1925, em Montana. Então o Phil é esse cara todo ríspido e o irmão dele, o George, é mais na dele, é mais calmo, é mais pacato, mais educado. E a vida desses dois, né, eles criam gado e tal, tem fazenda, passa por uma cidadezinha. Nessa cidadezinha tem a Rose e o filho dela, o Peter. O George gosta da Rose. Com o tempo ali, rapidinho na verdade, questão de uma semana, os dois estão se casando. Rapaz, o Phil, o irmão brucutu do George, ele odeia essa história, porque ele é um cara que ele não acredita nessa coisa de casamento. Ele acha que a Rose, né, quer só o dinheiro da família, que vai atrapalhar os dois nos negócios e um monte de coisa. E a tensão a partir daí cresce. Mas aqui estamos falando de um filme que ele subverte, né, essa história, desde o romance do Thomas Savage, né? Que ele, se você tá esperando Bang Bang, se você tá esperando muitos elementos clássicos do Velho Oeste, você vai se decepcionar assim, mas com força. Porque o filme, ele é minimalista, ele é detalhista, ele fala, como eu disse, através do silêncio, ele fala através da calmaria. Mas se a gente prestar atenção, dá para entender. Inclusive, a gente vai tentar entender melhor esse filme para você que viu o filme, acabou ali e você falou, tá, mas e aí? É isso aqui? O filme é dirigido pela cineasta neozelandesa Jane Campion, que fez um filme magnífico de 1993, que é O Piano. Inclusive, se você ainda não viu, assista. E ela faz filmes muito espaçadamente,
né? Ela fica aí, às vezes, uma década sem dirigir filme. Ela voltou depois de algum tempo e faz um trabalho excepcional na direção. E eu tô falando aqui, mais uma vez, estamos falando de uma história minimalista e de uma direção completamente detalhista. Detalhe na forma que o cara anda, detalhe em um objeto de cena que vai fazer diferença. Quando estamos falando de planos mais abertos, onde mostra a ambientação, existe aquela evocação, né? E é uma evocação que, apesar da gente estar falando de um filme no faroestão, né? No faroestão mais, digamos, moderno, 1925, a gente está falando de um filme completamente melancólico, triste e sombrio, que também foge um pouco das características do subgênero. Nothing could have happened to Phil, could it? No, he'll be fine. Uma outra coisa maravilhosa nesse filme é a fotografia, cara. O filme bonito, o trabalho de cores, trabalho de imagem maravilhosa, né? Então tudo, claro, mais uma vez conversando com o que aquela história quer passar, que é o quê? Que é que a tristeza é a bad vibe. Well, Aqui a gente tem 4 personagens que interessam e 4 interpretações, né, que são o centro do filme. A Rose, ela é feita pela Kirsten Dunst, que para mim é um trabalho maravilhoso. Aqui ela passa a emoção e a transformação da personagem. O Codesmith McPhee, que inclusive faz aí faroeste, né, o pessoal gosta de botar esse ator para faroeste, que faz o filho da Rose, que é um personagem completamente excêntrico. Claro, ele vai sofrer as consequências disso, claro que ele vai ter bastante julgamento, e a forma como o ator expressa como esse personagem se sente, e muitas vezes de maneira imprevisível, é brilhante também. Well, you're not to kill them in the house, Peter. O George é feito pelo Jesse Plemons, e aqui pra mim é onde o filme ele dá uma baixada, porque é um personagem muito importante. A gente entende que as características dele é de um cara mais na dele, mais caladão, né? Um cara mais gentil. Só que eu acho que o desenvolvimento desse personagem e até a ausência dele aqui em tela prejudica na hora da gente se aproximar dele, da gente entender melhor ele, da gente entender um pouco mais a relação dele com a Rose. E aí a gente vai para a estrela do filme, que não tem como ser diferente, né? O Benedict Cumberbatch, ou nosso queridíssimo Benedito, que aqui faz o Phil, e ele tá maravilhoso, ele tá assustador, ele tá complexo, né? É aquela coisa, o Benedict Cumberbatch, ele não tem uma cara daquele americanão de faroeste, brutamontes, não tem, mas é justamente por isso a escolha do ator. Além dele ser um ator brilhante e dar conta ali de se transformar e de evocar esse monstro, né, ali que muitas vezes o bicho é ruim, mas é ruim com força, também tem uma dualidade do personagem, né? A gente vai acessando algumas emoções, a gente vai tendo nessa história, muito que de lentamente, segredos, né, vindo à superfície. E o Benedito, ele faz isso excepcionalmente bem. I shouldn't have said. E aí a gente vai para um lance de ritmo do filme, porque o ritmo dele é bastante brando, tem um pouco mais de 2 horas. Muita coisa acontece de maneira lenta, dando espaço para os personagens interagirem, para eles se conhecerem. E são cenas que às vezes a cena tem 4, 5 minutos e quase não tem fala, mas você vê nas atitudes dos personagens ali, nos confrontos, em como eles vão encasquetando um com os outros. E ele é um filme que ele acaba de maneira até crua e me deixou pensando pra caramba. E quanto mais eu fui pensando no filme, mais eu fui lembrando ali dos personagens, de atitudes dos personagens e de como aquilo acrescentava ao todo da história, e essa história ia ficando mais significativa, mais importante, mais até atual. E é por isso que eu dou uma nota 8.5 para Ataque dos Cães. Um filmaço
não é perfeito, mas definitivamente tem no seu subtexto e tem nas suas temáticas elementos fortes, né, aí da vida, fatores psicológicos e que cria uma fábula visualmente belíssima e com personagens bastante profundos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o canal. They were mine! Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, vamos lá. Então a gente tem aqui o George se casando com a Rose, né? Eles vão morar lá na sede, na fazenda dele, do que é dividido com o Phil. O Phil tá com aquela cara daquele jeito, cara, odeia a Rose, porque ele acha que é golpista, dananana, e é um cara extremamente fechado e que não facilita a vida da mulher. E aí é aquela coisa, porque o Phil, apesar dele, né, querer ser o brucutu e tal, a maioria dos ataques dele são ataques psicológicos, né? São sementinhas que ele planta, são coisinhas no detalhe que ele vai perturbando a mulher, que ele vai deixando a mulher triste, vai deixando a mulher, inclusive, doente. E aí, detalhes que a gente tem que perceber nessa história, que a vida do Phil e do George também até então, até antes disso um pouco, era muito quadradona por cerca de 25 anos, né? Ele já tem aquele trabalho de tocar da criação dos gados. Os pais deles não moram lá na casa porque o Phil deu um jeito de falar, ó, aqui é o nosso trabalho, vamos para outro canto, né? Tanto é que o Phil e o George dormem numa caminha de solteiro cada um, até que a Rose vem e eles pegam o quarto do casal, o George e a Rose, que provavelmente deveria ser antigamente dos pais dos meninos. E a casa, ela é enorme, né? É uma casa bonita e tal, só que extremamente mal aproveitada, né? Era um espaço ali que era uma casa grande, mas sem vida. E aí você vê cenas ali simples, mas muito eficazes, como por exemplo, vai ter um jantar com o governador. O George quer que a Rose toque piano, ela não sabe tocar muito bem, mas ele quer que eles vejam a esposa dele com bons olhos, né? E aí ela vai treinar, ela fica meio sem graça. E aí quem atrapalha ela treinar? O Phil, né? Ele fica lá tocando o banjo dele, né? Tirando a atenção da mulher. Onde ela tá embaixo, ele tá em cima, mas, né, ela tá sendo completamente afetada ali. Nesse lance aí do jantar do governador, o George chega no Phil e fala pra ele assim, cara, toma um banho pro jantar, vai ficar limpinho e tal, pra impressionar o pessoal, porque ele é assim, o Phil é aquele cara que passa 2, 3 dias ou mais sem tomar banho. Ele fala assim, ó, meu amigo, eu sinto muito, né? E aí, o que acontece? Na cena do jantar, onde ele acontece, tá lá o governador, os pais do Phil e do George, o Phil, ele não tomou o banho dele, não aparece pro jantar. A Rose tenta tocar, mas ela não consegue, né? Ela tá triste, ela tem aquela tensão, ela tá despreparada, então ela fica extremamente envergonhada com a situação. E aí quem chega na hora, podre, sujo, né? O Phil, para fazer uma cenona, para causar má impressão, porque ele quer que o irmão dele se dê mal mesmo ali, que seja com o governador, né? E aí ele fala, nossa, você não conseguiu tocar, né? Deixando a menina ainda mais para baixo. You didn't play? O menino, o filho da Rose, o Peter, volta ali da faculdade, vai passar um tempo ali na casa, lembrando, né, o George tá ajudando a custear os estudos, né, do Peter. Mais uma coisa que o Phil fica completamente transtornado com isso. A Rose, por conta da pressão e tentando se adaptar e não conseguindo, tá ali nos gorós, né? Então ela tá, a cada dia que passa, se transformando. Já se transformou, na verdade, uma alcoólatra. A saúde dela tá bastante debilitada. E aí a gente vai notando que por mais que a Rose tente, né, fazer uma coisinha ali, né, bota uma rede pra eles jogarem lá, um ping-pong, sei lá,
Mas ela não tá dando conta, né? Ela já tá depressiva e de como de longe o Phil vai observando essa decadência dela, a mulher ficando cada dia pior e ele vai adorando aquilo, né? Até que a gente tem o plot twist, digamos assim, do filme, que eu acho que é uma cena brilhante também, porque o que acontece? O Phil, ele vai pro meio do mato, ele às vezes se suja de lama e toma banho num laguinho que tem ali, meio mocado mesmo, né? O Peter tava andando por ali, né, despretensiosamente, não viu que o cara tava por lá. A gente vê nessa hora que o Phil, ele tá com um lenço, cheirando um lenço, você fica pensando, o Phil tá apaixonado? Até cheguei a pensar, será que é pela Rose? Que será e tal? Mas calma, né? O Peter, ele entra ali numa passagenzinha secreta que tem numa árvore e ele acha umas revistas, que muito provavelmente é do Phil, que é o único que tá lá, de fisiculturismo, né, de homens fortes, musculosos e tal. E aí a ficha dá uma caída. Então o Phil é toda aquela questão da casca que o cara cria, porque o cara tava lá em 1925, anteriormente, o que ele teve que, né, colocar como escudo, digamos assim, para as pessoas não descobrirem, não julgarem ele, quem sabe até não matar o cara, e ele foi se tornando, sim, um monstro, porque ele é ruim, ele é um cara que ele não mede esforços para destruir a vida de alguém, por exemplo. Miss Nancy. Our waiter? O Phil vê que o Peter, né, viu ele daquele jeito, o Peter sai vazado, o Phil, né, vai atrás dele, mas não alcança. E aí você pode pensar assim, nossa, como é que será, né? Ele vai matar o menino, vai acabar com a vida dele, mas não, né? Mais uma vez, uma esperteza aí da narrativa, porque o Phil, ele se aproxima do Peter, do menino, né? Ele começa a tratar o menino bem, começa até a agir de uma maneira educada e tal com o menino para aproximar o menino. Aí você fica pensando, qual será a intenção? Será que ele quer ensinar o menino? Será que ele enxergou, gosta do menino e tal? Só que não é isso, não é. O Phil, ele quer atingir mais uma vez a coitada da Rose, porque ela vê que o filho dela tá junto ali com o Phil e ela fica desesperada. Ela fala, nossa, o que esse cara vai fazer com o meu filho? Né, até com medo de outras coisas e tal. E mais uma vez o Phil sabe disso, sabe que a mulher tá ficando pior e sabe que é mais uma arma contra ela. Tá querendo fazer ela desistir. Is he nice to you? O Phil, ele conta a história do tal do Bronco Henry. Quem que é o Bronco Henry, né? É um amigo que ele tinha das antigas, que ensinou tudo que ele sabe sobre gado, sobre, né, a vida do cowboy. E aí ele fala sobre esse cara o tempo todo, com bastante respeito, com bastante afeto. E a gente vê nessa hora que o Phil tá, né, falando mais detalhes pro Peter, que eles tiveram algo a mais, o Bronco Henry e o Phil, né? Que o Phil devia ser novinho, vai ver até que adolescente. E aí o Bronco Henry salvou a vida dele numa noite fria, os dois ficaram juntos e tal. Então, deixa entender que eles tiveram um relacionamento. E aí a gente fica pensando até se o Phil era muito jovem, né? Se aí já não parte para um lado de abuso, uma coisa séria e que complicou ainda mais psicologicamente, né, aquele cara. Got that wrong. E aí lembrando, né, um aspecto importante também, o Phil tá fazendo uma corda pro Peter. Uma corda pros gados e tal. A minha interpretação, eu acho que não, eu acho que é mais uma questão aí afiada do Phil, porque o pai do Peter, do menino, ele tirou a própria vida. Né? Então aquele presente, entre aspas, do Phil pro Peter era uma corda que também poderia ser usado caso o Peter quisesse, se ele achasse que a vida dele estava muito difícil, né? Porque assim, o Phil enxerga que o Peter é como ele, só que ele não é um menino que ele tá tentando ser brucutu e esconder aquilo, não.
O Peter, ele é do jeito que ele é, pronto, acabou. Por mais que ele dá umas choradas ali, ele vai de cabeça erguida, coisa que o Phil, ele nunca conseguiu e, né, nunca vai conseguir. Everything's gonna be plain sailing for you from now on in. Lembra que tem uma cena em que o Peter, ele, né, gosta de medicina, tem lá o coelhinho que ele estuda e tal, e aí ele acha uma carcaça de um bicho podre, né, o bicho devia estar doente, ele tira ali um pedacinho da carcaça. Pois é, isso aqui é muito importante. Enquanto o Phil tá lá fazendo a corda, ele molha ali a mão e tal, e a mão dele tá com um corte. E aí, por mais que o filme não mostre, né, mas a gente sabe o que vai acontecer. Na manhã seguinte, o Phil tá muito doente, né, o nosso brucutu tá ali com febre, mal tá conseguindo andar, ele quer entregar a corda pro Peter, né, mas não acha o Peter. O George, o irmão do Phil, leva ele ao médico, mas o Phil não resiste, né, ele acaba morrendo de uma infecção gravíssima. O médico acha que é até uma tal de anthrax, né? Então só na última cena é que dá pra gente sacar o que aconteceu, o que pode ter acontecido, enfim. O Peter, né, colocando a corda que ele recebeu de presente debaixo da cama dele, né, tipo, fica aí, tá lá lendo um versículo da Bíblia inglesa, no negócio do Power of the Dog, né, livrai-me do poder do cão, né, que seria talvez uma analogia ao próprio Phil, né, ele se livrou do Phil, mas como assim? E aí ele vai até a janela e vê a mãe dele e o George sorrindo pela primeira vez em, talvez sempre, né, aliviada, ela saudável e tal, e aí ele vira e o Peter, o menino, tá sorrindo pra caramba. Então o que aconteceu? Bem, o Peter matou, né, o Phil. Ele contaminou muito provavelmente aquela água com o negócio da carcaça do bicho. E aí foi ali que o cara morreu, né? E morreu assim, rapidão. E aí foi uma forma que o Peter encontrou para proteger a sua mãe, né? O menino parecia inocente ali, parecia que ele estava aprendendo as coisas, mas não era, meu amigo. O Phil é que estava na mão desse menino, né? Não à toa bateu as botas, né? E aí o caminho agora estava livre para ele, para a mãe dele e para o George viverem mais felizes, né? Digamos assim. Então é um filme que fala muito sobre essa questão da retração, né, da pessoa que tem esses segredos e que esses segredos remoem tanto que a pessoa acaba se tornando uma espécie de demônio para os outros, para muita gente, porque era isso que o Phil acabou sendo. Mas é um cara que ele não soube lidar com as suas questões, ele não soube, por mais que em termos sociais ali era muito difícil, né? Se hoje já é difícil, naquela época era muito mais, às vezes, né, não tratar, não lidar com por isso que eu falo, moço, vai pra terapia, se o negócio tá difícil, vai pra terapia, porque senão, né, essas sombras consomem até a hora que é tarde demais. E pra mim é mais ou menos isso que aconteceu aqui em Ataque dos Cães. E você gostou do filme? Você não gostou de jeito nenhum? Eu acabei não falando uma coisa ou outra aqui? Complemente, me ajude aqui nos comentários que vai ser muito bom para discussão também. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar, assistir. Caso o YouTube não tenha mandado para vocês, um grande abraço e até mais.